Bom dia, salesianos. Tudo bem? Saudações salesianas para vocês. Estamos aqui para as últimas videoaulas da semana, para a nossa aula de sexta-feira de manhã para o pessoal do diurno e de sexta-feira à noite para o pessoal do noturno. Pois bem, senhores, nós estudamos até agora os princípios, nós estudamos até agora as figuras de um contrato de trabalho, o empregado e o empregador. Nós estudamos o contrato de trabalho, seu início, as suas naturezas jurídicas, suas teorias. Estudamos o contrato de trabalho por prazo determinado e o indeterminado. Estudamos ambos. E agora vamos estudar o que pode ser alterado no curso de um contrato de trabalho. Tá? Aí depois nós vamos estudar, depois dessa alteração, nós vamos estudar suspensão de um contrato de trabalho, interrupção de um contrato de trabalho, as hipóteses previstas, e depois nós vamos encerrar o semestre estudando as formas de extinção de um contrato de trabalho. Tá bom? Item 7.0, alteração do contrato de trabalho. A regra está no 468 da CLT. E o que diz o 468? Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, é necessário a concordância de ambas as partes, empregado e empregador, para que possa ser alterado as cláusulas de um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho tem várias cláusulas, sendo que as duas principais cláusulas de um contrato de trabalho serão objetos do próximo semestre, que é a jornada de trabalho, o horário de trabalho, bem como a remuneração, como que é oferida esse contrato de trabalho, como que se mede e como se paga, tá? E depois nós temos outras cláusulas, como local da prestação de serviço, por exemplo, tá? Mas para alterar qualquer uma das cláusulas de um contrato de trabalho, é necessário, pela regra do 468, que haja mútuo consentimento. Continuando com o 468. E ainda desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Opa! Não adianta apenas o mútuo consentimento, consentimento dos dois, um pedir e o outro aceitar, mas também é necessário que, se concordar ou não, e olhem só a regra, concordando ou não o empregado com a alteração, não pode trazer prejuízos, direta ou indiretamente, ao empregado. Quando a CLT está dizendo indiretamente, está querendo dizer prejuízos, inclusive até fora da relação trabalhista. Ou seja, prejuízos para a vida pessoal do empregado, por exemplo, para a vida familiar do empregado, por exemplo. E se infringir, e se houver modificação dessa cláusula, mesmo que bilateral, mesmo que consentimento, resultar em prejuízo ao empregado, o 468 na parte final já diz que é nulo tal cláusula. Tá bom? Então é necessário esses dois elementos concomitantes, somados, mútuo consentimento e que não resulte em prejuízo ao empregado. Que fique isso muito bem claro. Tá bom? Eu tô olhando agora, meu, é muito branco, né? A parede é branca, eu tô com roupa branca, né? Tá tudo muito branco. Meu Deus do céu. Acho que só dá pra ver meus pescoços pra cima, né? Eu acho que eu vou mudar a cor da camisa pra próxima aula. Tá bom? O que mais que eu ia falar pra vocês sobre isso? O parágrafo 1º do 468, ele trata-se de uma hipótese sobre a questão da alteração do contrato de trabalho, que é o cargo que o empregado tem dentro da empresa. E aí algo que eu já falei para vocês, é a diferença entre rebaixamento e reversão. Se eu tenho um empregado que ocupa um cargo subalterno, eu elevo a uma categoria, a um cargo de gerente, a um cargo de chefe, a um cargo de diretor, e eu lhe pago esta gratificação, eu posso depois, se querendo,
revertê-lo ao cargo inferior. Isso é reversão, isso é lícito, isso é permitido, isso pode. O que não pode é rebaixar. E o que é rebaixar? Eu contrato alguém como um cargo de chefe, de diretor, e aí eu vejo que ele não possui as qualidades e eu rebaixo a uma categoria inferior. Isso não pode. Daí vai, como você, empregador de uma empresa, fazer o seu gerenciamento de recursos humanos, como eu já falei para vocês nas aulas presenciais. Você pode pegar um empregado subalterno e elevá-lo à categoria de chefe de departamento, por exemplo. Tem um lado bom. Esse empregado já conhece a vida da empresa, já conhece o ritmo da empresa, já sabe como que a empresa funciona nos seus mínimos detalhes. Por outro lado, pode acontecer dele não ser uma liderança entre os demais, porque até pouco tempo atrás ele estava com os colegas aqui, trabalhando no chão de fábrica, agora está lá em cima no ar-condicionado, está se achando, porque virou chefe. Isso pode criar atrito. Por outro lado, se ele não servir para o cargo, eu posso revertê-lo à condição inferior. Ao contrário, se eu posso também, como gerenciamento de recursos humanos, contratar alguém para o cargo direto de gerente. É bom? É bom, porque ele não é amigo de ninguém, não conhece ninguém. Pode exercer o cargo de chefe sem dó nem piedade, o que muitas vezes exige o cargo de chefia. Por outro lado, ele não conhece o ritmo da empresa, demora um pouco para engatar, até ele conhecer os detalhes de uma empresa que não estão no papel, que é do dia a dia. Por outro lado, se ele não prestar para o cargo, eu não posso rebaixá-lo. Eu tenho que dispensar e contratar um novo gerente. Tá bom? O parágrafo 2º veio com a reforma trabalhista, dizendo que a alteração de que trata o parágrafo 1º, ou seja, a reversão, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que é a gratificação de função, e não será incorporado independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Esse parágrafo 2º ele veio contra uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho 372, nós vamos estudar daqui a pouco. Essa súmula, a Justiça do Trabalho, ela legislou, ela criou direitos. Criou direitos a partir de um princípio da estabilidade financeira, que eu nunca estudei na minha vida, fiquei sabendo, lendo essa súmula, pela qual, depois de 10 anos em que o gerente, ele exercendo o cargo de confiança, se acontecer de ser revertido, o que é lícito, essa gratificação incorpora ao salário dele. Pois bem, senhores, ou seja, eu tenho alguém com cargo inferior, eu ponho ele na gerência e pago a gratificação de função, mínimo 40%, bancário 1/3. Depois de 10 anos, se eu revertê-lo, incorpora permanentemente ao salário, não posso retirar essa gratificação. Até 11 de novembro de 2017, quem completou 10 anos de cargo de gerência, se for rebaixado, mantém. Depois dessa data, como entrou a legislação trabalhista, se for revertido, perde a gratificação de função. Beleza? Na próxima aula a gente continua.